Oi, gente, tudo bem? Bom, eu tive um pensamento, né, uma reflexão que eu acredito que tem muito a ver com o cenário atual no qual vivemos, né? E esse pensamento, ele surgiu através de uma lembrança, de uma experiência que eu tive. Eu vou contar essa história agora, tá? Basicamente, quando eu estava na faculdade, eu soube de um projeto em que universitários poderiam participar. E o objetivo desse projeto era justamente desenvolver o poder de comunicação, de trabalho em grupo, né, o poder de liderança de universitários. E a ideia era escolher um setor da sociedade para iniciar um projeto junto com um grupo. O meu grupo escolheu atuar com os refugiados, né? E o conceito que a gente queria passar era o seguinte, que independentemente da sua origem, do seu país, da sua cultura, do seu idioma, você é um ser humano assim como eu, né? Então nós somos iguais. E a gente queria traduzir isso em uma palavra, né? Alguma frase para dar o nome para o grupo. E depois ali de alguma discussão, a gente chegou no consenso e escolheu o nome Pangeia. E o porquê da Pangeia, né? Então a gente vai precisar só voltar um pouquinho lá na escola para relembrar esse conceito. A Pangeia nada mais era do que uma grande concentração de massa geográfica, né? Não existiam os continentes como a gente conhece hoje, essa divisão geográfica entre África, Europa, Ásia, América, era tudo interligado, né? Era uma conexão só. E no subconsciente a gente queria passar essa ideia de unificação, de certa forma, união, tudo interligado. E trazendo para os dias atuais, né? Isso me faz pensar, quando a gente olha para a nossa realidade como brasileiro, como inserido no país, né, o Brasil, que a gente vive numa realidade em que boa parte da população vive num cenário bipolarizado, né? E num cenário em que, se você fala que gosta do A, automaticamente muita gente vai pensar que você já odeia o B, né? E isso está mais voltado, obviamente, por questões ideológicas e políticas, né? E aí a gente vai criando esse distanciamento que nos gera um atraso. Tá? E, de certa forma, nos faz pensar que estamos discutindo sobre algo profundo, mas que na realidade é raso, ultrapassado, obsoleto, né? E eu quero trazer alguns exemplos para demonstrar que nem tudo assim é tão preto e no branco. Existem algumas escalas de cinza para que a gente possa chegar a uma ideia. E nesse sentido eu vou trazer dois exemplos de dois países com vieses políticos diferentes que nos podem ensinar alguma coisa. E justamente por terem esses vieses diferentes que eu quis abordá-los, né? Não para já gerar a ideia de que eu estou puxando o lado para direita, puxando a sardinha para a direita ou para a esquerda. Então vamos lá. Bom, o primeiro país que eu quero falar é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, ela tem um viés mais libertário, de livre mercado, enfim, voltado para as questões de liberdade, né? E no século XX, a Coreia do Sul estava totalmente quebrada. Um país pobre, sem muita perspectiva, muito em razão da guerra que teve, né, que ocorreu com a sua vizinha, a Coreia do Norte. Isso quebrou o país. Só que houve uma mudança em um ponto muito importante. A Coreia do Sul criou um plano de governo a longo prazo, né? E, consequentemente, houve um investimento considerável em educação, tecnologia e arte, né? Cultura. E falando sobre a cultura, recentemente a gente consegue perceber que muitos dos filmes que a gente assiste, das séries, né, que a gente encontra aí nos streamings da vida, são oriundos da Coreia do Sul. E ainda nesse aspecto,
recentemente o The New York Times fez uma eleição dos maiores filmes de todos os tempos. Eu não me recordo se era só do século XXI ou de todos os tempos mesmo. Mas o ponto é, o filme que ganhou, que ficou em primeiro lugar, foi o Parasita, que é um filme sul-coreano. Então a gente consegue também perceber a importância que um plano de governo teve, de um investimento teve, nessa influência cultural, né? E não só na influência cultural, eu digo no entretenimento, mas questão tecnológica. A Samsung, por exemplo, uma empresa sul-coreana, está presente em praticamente todos os países. Quando a gente fala de celular, né, televisão, né, e outro ponto que é muito interessante também na questão automobilística, na indústria, né, a Hyundai é uma empresa sul-coreana que a gente vê vários automóveis aqui no Brasil também. E falando agora sobre o outro lado, né, trazendo uma outra perspectiva de outro viés político, né, eu não poderia deixar de citar a segunda maior economia do mundo, que é a China. Por exemplo, a China, nos anos 90, na década de 1990, tinha um PIB menor do que o Brasil. E hoje, alguns especialistas apontam para a direção que, em algum tempo, ela possa até passar os Estados Unidos e se tornar a maior potência do mundo. Existem, obviamente, controvérsias sobre isso, mas é uma pauta. E o que houve também na China? Um plano de governo a longo prazo, né? Olha, daqui 50 anos a gente quer estar aqui, em questão educacional, em questão de desenvolvimento, em questão econômica, né? E a gente vê muitas coisas aqui com a influência chinesa, rede social chinesa, questão do cenário automobilístico, né? É muito comum hoje em dia você ver carros chineses aqui em São Paulo que trabalham com essa questão de tecnologia que estão sendo incluídos na nossa realidade, como por exemplo os carros da BYD, né? Uma marca chinesa. E qual que é o ponto aqui, né, que eu quero trazer em comum sobre esses dois exemplos? Em ambos os casos, houve um plano de governo a longo prazo, né? Olha, daqui 50 anos a gente quer estar aqui. E normalmente, na vida, no geral, coisas de valor acontecem em planos de médio a longo prazo. E isso não ocorre no Brasil. De 4 em 4 anos, basicamente tudo é desfeito e iniciado do zero, né? A gente não tem um plano com metas a longo prazo e metas alcançáveis e visíveis e concretas. Basicamente, os nossos representantes eles fazem estratégias para que possam apenas se reeleger, né? E quando conseguem um mínimo de êxito, se entra outro governo, tudo muda, né? E a gente não consegue ter uma perspectiva a longo prazo. Então, no meu ponto de vista, esse é o primeiro ponto a ser analisado. A gente precisa de algo mais extenso, uma visão mais prolongada das coisas. E, consequentemente, a gente volta para a ideia dessa bipolarização. Por quê? Se a gente vive num cenário em que, se a gente só olha para a origem da ideia e não o teor dela, as coisas tendem a não evoluir, né? Se a gente fica nessa discussão extremamente rasa, né? Olha, você é de esquerda, você é de direita, as coisas não andam, gente, né? É o novo pão e circo, para falar a verdade, né? A gente tinha o costume de falar que antigamente, né, a maior forma de alienação aqui no Brasil era o futebol, essa paixão nacional, né, que nos alienava. Mas se a gente parar para pensar hoje, eu acho que é bem mais saudável você zoar o seu amigo de uma maneira tranquila assim, saudável, né? Quando o time dele perde, o seu ganha, do que falar sobre questões políticas, porque normalmente as coisas vão para um cenário bem agressivo, né? E a gente está vivendo uma nova, falsa ideia de profundidade, né? Essa questão de esquerda e direita, no vamos ver, no dia, na realidade, né? Quando a gente olha para uma das principais razões que geram essas discussões, que são os parlamentares, os políticos, né, que geram essas discussões de A e B, quando a gente olha para a realidade, eles não estão nem se importando com isso, gente, pelo amor de Deus,
A gente vê um exemplo aí concreto, a PEC da blindagem. Partido de esquerda e partido de direita votou a favor, cara, né? E a gente, muitas das vezes, transforma uma torcida nesse cenário, né? E por que é importante valorizar as ideias? Outro exemplo que eu posso dar é o Japão, que assim como a Coreia do Sul, em questão territorial, né, geográfica, é bem menor que o Brasil. Isso tem uma influência muito grande. O Brasil é muito grande, teria que explorar bem melhor isso. Mas voltando para a questão, o Japão sempre foi um país que transitou sobre essas ideias, né? Sempre foi um país que viveu uma mescla, né, de ideias de direita, esquerda, enfim, né? Sempre de um negócio mais balanceado ali. E quando a gente compara questões de desenvolvimento, de tecnologia, questões educacionais com o Brasil, né, não preciso nem falar nada, né? O Japão está em outro patamar de tecnologia e educacionalmente falando também, né? Então, a gente consegue extrair desses exemplos práticos uma realidade. E a realidade, no meu ponto de vista, é a seguinte: a maior ideologia que pode existir é você entender que é nós por nós. Quem constrói um presente e, consequentemente, um futuro melhor somos nós mesmos. Não adianta ficar preso nessa ideia abstrata de que algum representante vai salvar tudo e que, né, vai trazer uma melhora assim absurda para o país. Nós precisamos de um plano de governo, nós precisamos de uma unificação, né? E o porquê que eu trouxe aquela ideia lá do começo da Pangeia? Porque a Pangeia nos remete necessariamente, assim, há uma ideia que nós estamos na mesma terra. Nós desfrutamos dos mesmos valores, né, dos mesmos benefícios que essa terra nos propicia e dos mesmos malefícios. No geral, uma questão de fato de irmandade, cara, né? Esse distanciamento, ele chega a ser idiota muitas das vezes. Porque é o seguinte, tenho certeza que não vai ser um parlamentar lá no final do mês, se você tiver alguma dificuldade, que vai chegar lá e vai te ajudar, cara. Que vai te dar um auxílio, provavelmente vai ser um amigo, vai ser um parente, uma pessoa querida, que provavelmente você deixou de ter contato e de falar por conta de questões de que o cara vota no A e você no B. É evidente, gente, que todo mundo vai ter um ponto de vista, vai ter um viés, e isso é óbvio, mas passou do ponto, cara. É só mais uma forma de alienação que a gente está vivendo hoje em dia. Remeter à ideia de uma Pangeia novamente, algo tão antigo, que nos faz refletir sobre o atual cenário, é muito importante. Então, a ideia, né, a mensagem que eu quero trazer é essa: vamos parar um pouco para refletir sobre essas questões e entender que um viver mais consciente é prezar por uma obtenção, né, de consciência em ajudar quem está perto de você, quem está na mesma terra, não só cultivar a diferença, beleza? É isso, espero que você tenha gostado e até a próxima.